Raso de Luz. Primeiramente, a gente gostaria, a todos os trabalhadores dessa casa, fazer um agradecimento a todos que vêm deixando algum valor no nosso caixinha lá na recepção. É muito importante esses valores porque a gente está atendendo algumas famílias. Esse final de semana foram quantas famílias? 40 famílias que a gente conseguiu fazer uma boa cesta básica, roupas que a gente recebe de doação, também a gente faz um bazar e eles vêm e pegam roupas que necessitam, brinquedos e doces. Então foi muito, muito bom. E a gente gostaria de coração agradecer a todos que estão colaborando com o nosso trabalho. Nós iniciaremos agora com uma reflexão que chama-se Dádiva de Deus. Você já se deu conta alguma vez de quantas pessoas já passaram por sua vida? Já percebeu que algumas entram em sua vida por uma razão, outras por uma estação e algumas permanecem a vida inteira? Quando alguém penetra em sua vida por uma razão, é geralmente para suprir uma necessidade que você demonstrou. Esse alguém vem para auxiliá-lo numa dificuldade, para lhe fornecer orientação e apoio e ajudá-lo física, emocional e espiritualmente. Tão importante se faz a presença dele que você acredita que ele é uma dádiva de Deus, e é. Depois, um dia, da mesma forma que entrou em sua vida, assim também ele se vai. Pode ir através da porta da morte ou simplesmente partir para outros lugares. Mas a sua necessidade foi atendida e o trabalho daquela pessoa foi feito. As suas orações foram atendidas e agora é tempo de ir. Por outro lado, existem pessoas que entram em sua vida por uma estação. É um período mais longo, trazem a experiência da paz, da tranquilidade, ensinam alguma coisa que você nunca havia feito antes. Essas são as dádivas de Deus mais prolongadas, manifestando-se em semanas e meses. Permanecem com você por um período, por vezes, são as que encaminham os seus primeiros passos na profissão e tão pronto o conseguem. Desaparecem das suas vistas. Mudam-se para outras instâncias, tomam outros caminhos e é possível que você nem mais as encontre nesta vida. De outras vezes são aqueles que amparam os anos da sua infância ou da sua juventude e tão logo percebam suas pernas firmes, as ações seguras também se vão, deixando somente as marcas da sua presença no seu caráter, honestidade, honradez, perseverança. Finalmente existem os que penetram em sua vida durante toda a sua duração nesta terra. Estes ensinam lições para a vida inteira, coisas que você deve construir para ter uma formação emocional sólida. São irmãos que crescem com você e mesmo depois de formarem seus próprios lares, continuam a realizar com você muitas coisas. São pais que atravessam os anos até a velhice, acompanhando seus passos, incentivando sempre. É o cônjuge que se transforma em parceiro das lutas mais acerbas e dos momentos mais doces. Todos eles, os que chegam por uma razão, uma estação ou uma vida inteira, são dádivas de Deus na sua vida. Saiba reconhecê-las e apreciá-las. Você está mergulhado no oceano do amor de Deus. Todos os dias, gotículas desse amor alcançam você. No sorriso do seu filho, no abraço do amigo, na palavra confiante de um colega, no incentivo de quem ama e confia em você. Nesse momento, convido a todos para que façamos a
a nossa prece, a prece que é o momento mais íntimo com o nosso Pai, com a nossa Mãe, com todos os benfeitores espirituais que olham por nós, nossos familiares desencarnados que olham por nós, que torcem por nós, que sabem pelas provas que estamos passando por aqui, enviam muito amor, muita sabedoria, muitas intuições. Que estejamos sempre preparados para ouvir esses bons espíritos que sempre nos acompanham, que sempre nos fortalecem em nosso propósito, que é a reforma moral, que é amarmos todos como irmãos, trabalhar na caridade e no amor profundo. Obrigado, meu Deus, obrigada, Jesus, por tantas experiências, por tanto amor. Que assim seja. Convido agora o Ivonei, que vai fazer a reflexão dessa noite, que também seja intuído. Boa noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria nos acompanhem nessa noite. Para falar um pouco do tema da noite, temos que rememorar a nossa criação. Deus nos cria seres simples e ignorantes. E nessa criação nos dá a possibilidade da evolução, do crescimento, até chegarmos ao ponto que nós estamos como seres pensantes, seres com condição de raciocínio, seres com condição do pensamento. E nessa condição, nós, encarnados, vivemos também em relação direta com um plano que um dia nós estaremos lá, o plano espiritual. E nessa relação direta com este plano espiritual, com esses irmãos desencarnados, é que então vamos ver um pouco o tema da noite. Como os espíritos podem influenciar, então, os nossos pensamentos, enquanto nós, seres pensantes. Para esse estudo, ele foi baseado basicamente então no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Na questão 456, Kardec questiona os espíritos e os espíritos respondem. E Kardec então pergunta: os espíritos veem tudo o que fazemos? E a resposta é: os espíritos constantemente nos rodeiam, por isso podem ver tudo o que fazemos. Cada um, porém, só vê aquilo ao que dá atenção. Não se ocupam com o que lhe é indiferente. Então, meus irmãos, não quero lhes amedrontar, mas vivemos nesse contato constante com os espíritos. Eles estão em nosso meio, estão junto de nós, e nessa interação com essa dimensão maior, digamos que vivemos de certo modo numa espécie de reality show, onde, estando nós encarnados,
Os espíritos têm a vantagem de nos ver, de nos ouvir nossos pensamentos, de forma aberta, clara, direta, ao contrário de nós, que alguns têm mediunidade mais desenvolvida, acabam às vezes conseguindo este contato, mas a grande maioria de nós, então não tem essa possibilidade visual, auditiva de interação. Mas os espíritos estão aí. Eles estão ao nosso lado. E é isso que a gente pode então mais contextualizar em frente aqui. Na questão 457, Kardec pergunta: e os espíritos com relação ao que pensamos? Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? No que a espiritualidade então responde: conhecem muitas vezes aquilo que desejariais ocultar a vós mesmos, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Então, constantemente estamos rodeados com essa multidão de testemunhas. Lembro-me quando pequeno, minha mãe dizia assim, quando a gente aprontava, fazia alguma coisa de errado, ela dizia assim: meu filho, olha que Deus está vendo. Mas hoje, com o conhecimento do Espiritismo, eu posso afirmar que não só Deus, os Espíritos também. Então essa multidão que vê tudo, vê as coisas boas e vê as coisas ruins, aquelas mais íntimas que muitas das vezes a gente quer esconder, como se fossem máscaras que de certo modo às vezes em dado momento a gente mostra uma máscara bonita, mas lá no nosso íntimo acontece vez ou outra de ter uma máscara que não é tão boa assim. Então essas máscaras a gente não consegue esconder para a espiritualidade. Nós somos como um livro aberto. E isso os espíritos, a gente não consegue a eles ocultar. Na Revista Espírita, então, de 1858, Obsediados e Subjugados, estamos incessantemente cercados por uma multidão de espíritos. Por serem invisíveis aos nossos olhos materiais, nem por isso deixam de estar no espaço, ao redor de nós, ao nosso lado, espiando nossas ações, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazerem o bem, outros para nos induzirem ao mal, conforme sejam bons ou maus. Então, eles interagirão conosco dependendo da nossa sintonia também, da forma com que nós projetamos o nosso pensamento. Se o pensamento, se a ação, se a forma com que nós agiremos é boa, nós estaremos atraindo para nós espíritos mais elevados. Se, por outro lado, resvalarmos no caminho e esses pensamentos não forem tão elevados assim, forem, pelo contrário, pensamentos que nos induzem a algo ruim, estaremos acompanhados daqueles espíritos que comungam da mesma ideia, do mesmo pensamento, e que então ali estarão trabalhando junto ali, entre aspas, conosco, influenciando muitas das vezes os nossos pensamentos, e aí acabando nós cometendo ações que muitas das vezes não são tão boas assim. O que pensam de nós os espíritos? Na questão 458, então, do Livro dos Espíritos, os levianos, eles riem dos nossos dos pequenos aborrecimentos, então, que nos causam, e zombam das nossas impaciências. Para eles, de certo modo, então, é uma forma de
se alegrarem, né? Com toda essa nossa impaciência. E os sérios, por outro lado, lamentam dos nossos defeitos e se empenham em nos ajudar, se empenham num esforço para nos acompanhar, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, para colocar em nós ideias elevadas, para fazer com que a gente possa, na nossa existência, trabalhar e evoluir, tanto nas nossas ações, pensamentos, e assim progredir. Essa é a intenção da espiritualidade séria dos espíritos evoluídos. Na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a espiritualidade nos responde: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Quer dizer, influem a tal ponto que de comum são eles que nos conduzem. São eles que têm esse potencial de trazer para nós. Então, tanto para o lado ruim, em algumas situações, como para o lado bom, dependendo da frequência e da sintonia que nós, lembrando, né, que nós estivermos projetando. Mas então, como saber se o pensamento que está vindo na minha mente é meu ou do espírito? É o que a gente pode ver no próximo slide aqui. Como a gente consegue então distinguir os pensamentos? Na questão 461, então nos diz que os nossos geralmente são os que acontecem em primeiro lugar. Normalmente são aqueles pensamentos normais do nosso dia a dia e que a gente tem noção de raciocínio sobre aquilo. É o tradicional, é aquele primeiro pensamento que normalmente nos vem primeiro. Já o pensamento que se origina então com essa questão do contato com os espíritos, a gente temos a impressão de que alguém nos fala. É aquele momento, por exemplo, quando é positivo, que a gente de repente está auxiliando alguém, conversando com alguém, instruindo alguém, e lá pelas tantas flui pensamentos na nossa mente, a gente vai conversando, vai auxiliando, enfim, vai vendo um resultado interessante, e depois da conversa feita, você para analisar e pensa: meu Deus, da onde que saiu tudo isso? Da onde que eu pensei nisso? Mas, nossa, só pode ter vindo, né, da espiritualidade. Assim como um exemplo, no sentido positivo, teria outros tantos. No sentido não tão positivo, seria às vezes aqueles pensamentos repetitivos, induzindo alguma coisa não tão boa, tirando logicamente algumas patologias que a gente sabe que existem, né? Teria que ser analisado caso a caso, mas dentro da questão espírita, podemos assim tentar entender. Outro momento é quando eles, de alguma forma, você está no dia bem, iniciou o teu dia maravilhoso, e do nada parece que algo te trouxe uma tristeza, um pensamento melancólico, alguma coisa que te baixou a energia. Pode ser, então, uma influência pelo pensamento desses irmãos menos evoluídos que de alguma forma queira então passar isso para nós. Na questão 466, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Então, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem.
Quem dirá Divaldo Pereira Franco? Ele, um exemplo de um ser elevado, um espírito encarnado, mas com uma missão grandiosa, que mesmo tendo essa missão grandiosa por 40 anos, sofreu com uma obsessão de um irmão que em outra vida teria Divaldo se desentendido. E nessa vida, esse irmão cobrava Divaldo para que ele dizia muitas das vezes para Divaldo que no momento que Divaldo resvalasse do caminho, ele o pegaria. E com isso, Divaldo sempre foi firme e forte na fé, firme e forte na sua convicção diante da sua missão aqui enquanto encarnado, e seguindo sua caminhada, até que depois de 40 anos, passado esse período, esse irmão se deu conta de todo aquele tempo que ele tinha perdido em busca de uma vingança, e que ele não precisava daquilo, porque Divaldo não era mais o mesmo, aquele de outras vidas lá atrás. Divaldo havia mudado, Divaldo havia evoluído, enquanto ele ficou apegado àquilo, aquela dor, aquela necessidade de vingar-se. Mas, enfim, Divaldo foi confiante, foi perseverante e reto no caminho. E assim é na nossa vida. Eu diria que esses irmãos, como mesmo diz o texto, são de certo modo para nós como certos personal trainers espirituais. Por quê? Porque eles estarão junto de nós nos cobrando. A partir do momento que a gente resvalar, sair do caminho reto, eles nos cobrarão. E para quem não quer sentir o peso dessa cobrança, cabe então trilhar no caminho do bem, buscar os pensamentos positivos, buscar os pensamentos evoluídos, e quando vier os outros, que a gente possa trabalhar em nós para que eles não nos afetem, modificando-os, fazendo a mudança interior desse pensamento, que aí, sim, com certeza irá mudar aquilo que a gente está sentindo e a forma com que nós iremos agir. Continuando na questão 456, e os bons espíritos têm como missão nos colocar no bom caminho. Como espíritos que somos, temos que progredir na ciência do infinito, daí passarmos pelas provas para chegarmos ao bem. Então a necessidade de todos nós, como coloquei no início, fomos criados simples e ignorantes. E nesse processo de criação, de depuração, de evolução, um dia chegaremos com certeza à angelitude maior. Só que estamos no caminho. E é a necessidade ainda de uma boa caminhada pela frente. E nessa caminhada a gente precisa trabalhar. Não dá para esperar para o amanhã, não dá para esperar pelo outro. Precisamos trabalhar isso em nós. E trabalhar nessa questão de hoje o nosso pensamento, que é muito importante. Pois a partir do pensamento sai de nós as palavras. E as palavras muitas das vezes irão gerar confortos ou desconfortos. Irão gerar reações que podem ser tanto benéficas para o outro e para nós, como ao contrário também. Então vai de tudo que está sendo gerado lá no pensamento. Na questão 467, como reagir então? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem.
renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que quereis que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocai o rato. Aí nos cabe aquela grande máxima, né? Vigiai e orai. E não é para vigiar o vizinho, o amigo, o primo, o irmão, é para vigiar nós mesmos. Vigiar o que em nós ainda precisa ser mudado. Vigiar aquilo que realmente é necessário para a nossa evolução. Então, vigiando tudo isso, a gente vai conseguir vigiar nossos pensamentos, as nossas ações, e com certeza, tendo fé, tendo perseverança, tendo confiança, a gente vai poder, então, sempre estar em sintonia com esses irmãos maiores que nos orientarão no caminho certo e na forma correta de seguir essa estrada. Na questão 469, como neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, como me proteger? Confiar em Deus. Confiar nesse ser que nos criou, nessa fonte geradora da vida, e que ela tem controle de tudo. E tendo controle de tudo, nós, como filhos dessa fonte criadora, precisamos ter confiança nela, porque é certo que ela nos guardará. Rejeitar maus pensamentos. É isso que eu havia comentado antes. Se esses pensamentos nos chegam, isso é inevitável na condição humana e na condição de evolução que nós nos encontramos, mas que a gente possa, quando eles vierem, rejeitar ou transformar ou modificar, transmutar, como queiram, esses pensamentos maus que nos vêm, para que então a gente possa sintonizar com pensamentos melhores, sintonizar com a espiritualidade amiga, espiritualidade maior, praticar o bem. A prática do bem, meus irmãos, ela paga 1000 pecados. Ela faz com que a nossa balança, que muitas das vezes pode estar pesando, com uma dívida maior, com a quantidade de boletos espirituais, digamos assim, que a gente tenha que pagar maior, fazendo bem, trabalhando no bem, exercendo a nossa caridade, seja ela material, seja ela numa conversa amiga, seja ela se propondo a fazer algo a alguém, possa pesar na nossa balança muito mais para o lado positivo, muito mais para o bem. E desconfiar sempre do nosso orgulho. Muitas das vezes a gente acaba se orgulhando e enchendo esse orgulho para dentro de nós, e isso não faz bem. Isso pode comprometer a nossa caminhada. Na questão 470, atenção, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, falo por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Então, se eles nos influenciam de alguma forma, eles também respondem por essa influência ruim, né? De forma contrária, eles nos influenciando de forma benéfica, eles têm também um ganho positivo em relação a isso. Então, nada passa desapercebido aos olhos e à justiça divina. A questão então 470, pode Deus permitir-lhe que assim proceda,
para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-nos a tarefa de repeli-los. Na questão 425, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. E continuando na questão, exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Quer dizer, nunca vão influenciar, a não ser da forma que naturalmente tudo nesse plano se processa, e no plano espiritual. Assim, por exemplo, provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se encontrar por acaso, inspirarão alguém o pensamento de passar por determinado lugar, chamarão sua atenção sobre um certo ponto, se isso deve causar o resultado que tenham em vista obter, de tal modo que o homem, acreditando seguir somente um impulso próprio, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então, os espíritos podem sim nos inspirar a ir a determinado lugar, a ver algo, a fazer algo bom ou ruim, mas o nosso livre-arbítrio sempre vai ser a última resposta. Cabe a nós decidirmos se aquilo é bom para nós ou não, e se vamos então executar aquilo ou não. A decisão é nossa, porque a partir do momento que a gente decide, aquilo vai pesar na nossa conta. O Espírito pode vir a responder em relação àquela influência, mas a decisão final é nossa. Supondo que um espírito influencie a alguém, a nós, a tirarmos, digamos, a nossa vida, uma suposição, a última resposta e decisão vai ser nossa. Então quem vai responder somos nós nessa influência, porque nós optamos por aquilo. Então cabe sempre a análise profunda desses pensamentos, para que não caiamos em armadilhas, em dificuldades. Questão 472. Os espíritos que querem nos induzir ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente as provocam, oferecendo-vos ou levando-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Um exemplo de uma situação, supondo que a espiritualidade influencie alguém, e nessa influência a pessoa acabe perdendo a carteira, uma bolsa, algo do gênero. E alguém, daqui a pouco nós, pelo caminho encontramos aquela carteira. E aí, dependendo da influência que nós deixaremos chegar a nós, naquele momento, se um espírito mal intencionado talvez nos influenciar, a gente vai pegar aquela carteira, vai dar uma olhada, vai ver que tem dinheiro ali dentro, e daqui a pouco vai pensar, mas eu estava precisando desse dinheiro, eu vou ficar com ele. Dane-se. Peguei o dinheiro e fui. A responsabilidade está nas minhas costas daquela ação que eu cometi. Ao contrário, se um espírito bom vem e também nos influencia, ele vai nos talvez orientar, dizer, olha meu irmão, um pensamento, veja de quem é, tenta devolver, faz o certo. Aí você vai, pega, analisa, busca um documento, vai tentar de todas as formas buscar,
a entregar para o dono, né, daquela carteira. Então, só um exemplo, isso hipotético, de uma forma que talvez pudéssemos ser ali influenciados. Na questão 528, Kardec coloca um pequeno relato aqui então, que os espíritos também respondem. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o indivíduo alvejado não tem que perecer deste modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar. Ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Uma vez disparada a arma, o projétil então segue a linha que tem que percorrer. Essa também um outro exemplo de como a espiritualidade pode agir também para auxiliar numa certa situação onde um dado irmão não precisaria estar passando, padecendo sobre a possibilidade e risco de perder a vida. Na questão 530, os espíritos levianos e zombeteiros podem criar pequenos embaraços que atrapalham nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? Eles se satisfazem em causar aborrecimentos, que são provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando não conseguem nada. Então, nesse trecho demonstra como é importante a paciência, a resignação, a fé, para suportar, então, às vezes, essas vicissitudes da vida que nos achegam, mas que, tendo confiança, a gente pode, com certeza, superar. Entretanto, não seria justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, de que sois os primeiros responsáveis pela vossa leviandade. Acreditai, portanto, que se a vossa baixela de louça se quebra, é antes pela vossa falta de jeito do que por culpa dos espíritos. Então não podemos culpar a espiritualidade por tudo. Temos que ver que as nossas ações também precisam ser analisadas. Os nossos atos, as formas com que a gente age na existência. Porque se estamos sendo influenciados de alguma forma, é porque ainda há algo dentro de nós que não está correto. Há algo dentro de nós que precisa ser trabalhado, que precisa ser feita a reforma íntima, para que então esses irmãos talvez não consigam chegar perto de nós, nos influenciar. Irmãos logicamente positivos, isso é bom. Isso também nos significa que, de alguma forma, nós já estamos começando a nossa caminhada. Estamos tentando trabalhar, para nosso melhoramento. E isso, quando nos vem essas intuições, esses pensamentos, eles são positivos. Na questão 533, aos que desejam riqueza fácil, podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Algumas vezes, como prova. Quase sempre, porém, recusam como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. É que muitas das vezes, supondo que nós
pedíssemos para ganhar um prêmio milionário, né, uma loteria qualquer, será que isso seria bom para nós ou não? Será que nós conseguiríamos trabalhar esse dinheiro de forma correta? Será que isso não subiria a nossa cabeça, um dado montante de dinheiro? E aí daqui a pouco iria fazer com que nós nos perderíamos? Não que a riqueza seja errada, muito pelo contrário, ela é benéfica, porque desenvolve, e a espiritualidade nos coloca que a riqueza, tanto como a pobreza, são formas de provas para a nossa existência. E uma das mais pesadas e difíceis é a da riqueza, por incrível que pareça, pois ela faz com que as nossas cobiças, tudo de nós possa de repente vir para fora. Então, ser bem trabalhada, a riqueza sim é positiva. Quanto bem a gente pode distribuir por aí aos outros, auxiliando de várias formas possíveis. Por exemplo, supondo um empresário que contrata uma boa quantidade de pessoas, dando a essas pessoas condições então de manter suas famílias. Olha então como a riqueza é positiva. E outras tantas formas possíveis. Então, temos que sim só analisar como isso é empregado sempre, para que então, compreendida essa condição, a gente possa então levar o nosso espírito sempre à evolução. E para finalizar, eu deixo uma pequena frase: domine sua mente, pois sua vida é dominada por ela. É na mente que você decide se seu caminho será de luz ou trevas. Obrigado a todos. Agradecemos então a Ivonei, muito obrigada pela tão importante reflexão, né? E prosseguimos agora para o momento do passe. Eu convido os nossos trabalhadores que se posicionem na forma de transmitir energia através da espiritualidade da casa. Convido a todos também que nos concentremos para esse momento, fechando nossos olhos. Nossa Mãe Maria, Mãe da Luz Divina, estendo minhas preces a Ti como mensageiro do amor eterno. Nesse momento de reflexão, abro meu coração para as bênçãos do além. Ave Maria, cheia de graça e amor, a chama que arde em teu coração e a luz que guia nossos passos. Em meio às sombras da vivência terrena, imploramos a tua intercessão por aqueles que buscam a paz interior. Santa Maria, Mãe dos aflitos, de todos os irmãos que diferem e enfrentam desafios e aflições, que tuas mãos suaves operem os corações feridos, mandando consolo como a água bendita que acalma. Ave Maria, mãos que acolhem os que partiram, receba em teus seios espíritos que retornam à pátria espiritual, que encontre a serenidade nos teus braços maternos, e que a transição seja suave como a brisa que acalma a tormenta. Maria, guia-nos na jornada da evolução espiritual
assim como foste guia para teu Filho amado, Jesus. Maria, Mãe da Esperança, que teu amor inspire em nós a caridade, a compaixão e a compreensão, para que possamos construir um mundo de paz e fraternidade. Santa Maria, guardiã dos laços familiares, abençoa nossos lares com a paz, que só o entendimento traz, que as diferenças se tornem oportunidade e aprendizado, e que o amor floresça como um jardim, cuidado pelas mãos do Criador. E que assim seja, em nome de Deus, que a bênção divina repasse sobre nós, guiando-nos na jornada terrena e ascensão espiritual. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que possamos retornar com muita paz e amor para nossos lares.